Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? No dia 5 de agosto, a gente celebra aqui no Brasil o Dia Nacional da Saúde e eu vou te contar por que essa data foi escolhida. Porque nesta data nascia Oswaldo Cruz, um dos maiores sanitaristas da história do nosso país e um grande lutador pela saúde pública da nossa nação. Atuou numa época em que a febre amarela matava milhares no Rio de Janeiro, a varíola devastava famílias, a peste bubônica ameaçava portos, criou brigadas de saúde, trabalhava diretamente com a população. Então hoje a gente está propondo uma novidade aqui no Repórter SUS. Se Oswaldo Cruz voltasse hoje ao Brasil, que batalhas ele reconheceria no nosso Sistema Único de Saúde? A desinformação que mina as vacinas, as filas que desafiam a dignidade, a luta por igualdade até hoje num país de dimensões continentais. Para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente convidou a professora Ana Lúcia Girão Soares de Lima, que é historiadora da Casa de Oswaldo Cruz e vai ajudar a gente a entender que lutas o patrono da saúde brasileira poderia travar nesse nosso momento tão negacionista, mas ao mesmo tempo de tantos avanços, né, professora? Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, viu? Olha, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder fazer parte disso e fazer parte dessas reflexões, né? Eu confesso que eu ainda não tinha pensado. A questão que você me coloca é uma questão bastante interessante, eu não tinha pensado. Eu acho assim, que se o Oswaldo Cruz fosse vivo hoje, ele iria admirar muito o fato de a gente ter um sistema único de saúde, que é um dos maiores do mundo. Porque uma das grandes lutas do Oswaldo Cruz foi justamente a melhoria das condições do atendimento à saúde da população, né? Ele queria uma população totalmente vacinada, né? Que pudesse se defender, né? E se prevenir das doenças, né? De uma forma assim, mais... de uma forma como a ciência mesmo determina e como a ciência prescreve para a gente, como é importante, né, a gente trabalhar a partir daí, quer dizer, a gente ter sistemas de saúde, sendo a saúde não apenas uma ausência de doenças, mas a totalidade das condições de vida, né, de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, né, com moradia digna, com trabalho em condições dignas, né? Com acesso aos serviços de saúde. Um sistema muito interessante que eu acho, que eu percebo, é esse sistema da saúde da família, né? Em que você tem um atendimento à saúde ali, que são determinadas famílias que são atendidas e que já conhecem os agentes de saúde, todos os profissionais da saúde, uma equipe multidisciplinar de saúde atendendo, né, as famílias digamos assim, no atendimento básico, né, da saúde das pessoas, quer dizer, a porta de entrada ser essa, você começar por aí, né, e a partir daí você poder ter acesso também aos serviços, né, às especialidades, enfim, a partir das necessidades que vão sendo identificadas, né, dos grupos que são atendidos. Então, eu acho que o Oswaldo Cruz ele ficaria bastante satisfeito de ver, mas ainda mais satisfeito se o sistema pudesse também atender mais, com mais celeridade, dentro do tempo que é necessário, né, nas urgências, enfim. Mas eu acho que a gente caminha para isso, né, ainda temos uma longa caminhada, mas esperemos que a gente caminhe para isso, veja as políticas que estão sendo implementadas no Ministério da Saúde hoje nesse sentido,
com muito bons olhos, não são coisas que vêm definidas de cima para baixo, são coisas que são definidas a partir do conhecimento das necessidades, das principais, digamos, falhas do SUS e de que maneira que o SUS pode melhorar no atendimento das pessoas. Então, eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que o Oswaldo Cruz ia ficar feliz com isso. E, professora, considerando esse contexto histórico em que Oswaldo Cruz atuava e vivia, a gente consegue identificar semelhanças e diferenças nos desafios da saúde pública brasileira daquela época e o que a gente enfrenta hoje no nosso Sistema Único de Saúde? Pois é, eu poderia começar até por uma coisa que você citou sobre levar vacinas para os lugares mais recônditos do país, né? O Oswaldo Cruz liderou um grupo de cientistas que justamente foi aos sertões, aos locais mais recônditos do país, justamente para conhecer as condições de saúde em que vivia a população, e aí estamos falando de uma população basicamente rural, né? Quer dizer, a questão da saúde ela não se colocava apenas para as cidades do litoral do Brasil, mas também muito para dentro, para as áreas rurais desse país, né? Então, como é que essa população vivia, em que condições trabalhava, como eram as moradias, enfim, quais os problemas principais que essas populações enfrentavam, e o interessante de pensar também a ideia de uma saúde que não é uma saúde apenas como uma ausência de doença, mas também uma série de elementos que compõem esse quadro, o que pode ser um quadro sanitário, né? Como eu já falei, as condições de vida, as condições de moradia, as condições de trabalho, o acesso que as pessoas têm ou não têm aos serviços de saúde, o que é muito importante. Isso é importante do ponto de vista não só do atendimento médico em si, mas também da informação, né? Quando você tem um acesso maior aos serviços de saúde, você também tem acesso maior à informação, né? E aí a gente pode também pensar que se você tem um acesso maior a boas fontes de informação sobre a sua saúde, você está, de uma certa maneira, mais protegida contra a questão de negacionismos, né? Que, vamos combinar que isso é uma coisa que sempre existiu. Se hoje isso é divulgado nas redes sociais, enfim, nos meios de comunicação mais avançados que a gente tem, mas isso é uma questão também que os profissionais e os cientistas também enfrentavam, né, de uma forma bastante, digamos assim, bastante complicada, né? Enfim, então eu acho isso, eu acho que as questões de saúde que são colocadas hoje, claro que são questões muito diferentes. A gente tem um país muito diferente, né? Um país que se urbanizou bastante, né? E que a atividade rural hoje ela tem, enfim, um caráter, uma imagem completamente diferente do que tinha há 100 anos atrás, né? Inclusive é uma agricultura, se a gente pensar no agro, né? Quer dizer, é uma agricultura muito mais mecanizada, onde você tem uma mão de obra muito menor, né? Então, e uma população muito mais. O Brasil hoje é um país muito mais urbano, né? Sim. Do que um país rural. Então, muitas vezes, quando você vai pensar também em condições de saúde, de acesso, de vida, você também pensa muito mais nas condições de saúde dos centros urbanos, né? De certa forma, Oswaldo Cruz e os colegas sanitaristas que o acompanharam fizeram com que a gente conhecesse melhor o Brasil, né? Eles fizeram, a partir dos anos de 1910, começou a haver uma... Quer dizer, antes disso, entre 1905 e 1906, Oswaldo Cruz fez uma grande expedição aos portos marítimos e fluviais do Brasil. Claro que nos portos marítimos ele visitou basicamente o litoral, mas ele entrou pelo Rio Amazonas e foi até Manaus. Ele entrou um pouco pelo Rio São Francisco, não foi muito não, mas ele entrou um pouco. Então, assim, nessa primeira expedição, o objetivo dessa expedição era pensar num grande plano de saneamento dos portos, que os portos eram uma porta de entrada de muitas doenças. Foi por aí que entrou a peste bubônica no Brasil. Entrou primeiro em Santos, depois no Rio de Janeiro, e foi entrando
vários portos do Nordeste também. Então, o saneamento dos portos, naquele momento, era uma política e uma ação muito importante para você evitar justamente essa entrada de doenças. Infelizmente, essa expedição, na época, houve um grande levantamento, né, das necessidades de saneamento dos portos, mas essa não foi uma política implantada naquele momento, né? Mas, enfim, então, a partir de 1910, vários cientistas, né, como Carlos Chagas, Belisário Pena, Adolfo Lutz e vários outros, saíram em expedições subindo o Vale do São Francisco ou o Vale do Rio Amazonas, enfim, em busca mesmo, né, de conhecer, de percorrer essas regiões e com um olhar científico, mas também com um olhar do sanitarista, né, da pessoa que está ali para realmente fazer um grande levantamento do que é esse país, quais são as principais doenças que atingem a população, o que se pode fazer para melhorar isso, para atender às necessidades dessa população. Então, isso que eu acho uma das ações mais importantes. O Oswaldo Cruz, por exemplo, ele fez viagens bem pontuais, né? Uma das viagens que ele fez também foi na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Onde hoje é Rondônia, né? O estado de Rondônia. Então, é muito interessante porque havia um surto de malária entre os operários que trabalhavam nessa estrada de ferro, né? Então, na época, costumava-se dizer que cada dormente colocado correspondia à morte de um operário de malária. Então, o Oswaldo Cruz foi para lá e ele estabeleceu, então, determinados protocolos que eram fundamentais. Primeiro, no hospital, né, onde os doentes eram atendidos, colocar telas, né, de proteção, porque a malária era uma doença transmitida por mosquito, né, o anófeles, e também havia um medicamento que era, na época, muito eficaz contra a malária, que era a quinina. Então, todos os operários, eles recebiam diárias. Então, antes deles receberem as diárias, eles tinham que ir no hospital tomar a dose de quinino, só depois é que eles recebiam o dinheiro da diária. Então, foi aí que ele conseguiu um pouco que combater a malária naquele local, né? E continuar a construção da estrada de ferro, né? O que era uma coisa muito importante para o país naquela época, que estava construindo uma série de outras grandes obras de infraestrutura, né? Exato, então era uma coisa grandiosa que acontecia no Brasil e que se a gente não tivesse a participação desses sanitaristas ali em loco, no lugar mesmo, no chão, junto com os trabalhadores e trabalhadoras, talvez a gente não tivesse nem o registro dessas mortes, que foram muitas, a situação de saúde pública era bem complicada. Professora, não tem como a gente falar de Oswaldo Cruz e não falar de revolta da vacina, não falar desse negacionismo com roupagem do século passado, que tinha outros elementos, um deles muito forte, a falta de informação. Como é que a senhora percebe que essa luta estaria acontecendo hoje se Oswaldo Cruz estivesse aqui no nosso tempo, vendo, por exemplo, o negacionismo em relação à vacina da Covid-19, hoje em dia até da gripe as pessoas estão questionando, espalhando fake news. É uma luta que parece que não termina, professora Ana Lúcia. É incrível, né? Porque assim, a gente já viveu momentos também de atingir, por exemplo, o Brasil já recebeu o certificado de país livre da poliomielite. Por quê? Porque conseguiu atingir um nível vacinal de 95% da população alvo, né, da vacinação. Então, você tinha... e aí você parou de ter, de repente não houve mais registro nenhum de casos de poliomielite no Brasil e logo depois isso aconteceu nas Américas também, né? Então isso foi muito interessante, isso aconteceu em 94 no Brasil,
E depois disso, você nunca mais, logo depois disso, as coberturas vacinais foram caindo e nunca mais se conseguiu atingir esse nível, né, de 95% de cobertura vacinal, né? Nós temos hoje possibilidade de ter um amplo mapa de cobertura vacinal do país todo, né? As vacinas estão aí e as vacinas estão gratuitas no SUS, nos postos de saúde espalhados por todos os lugares, né? Inclusive com pessoas indo de navio para os lugares mais, né? Como você já disse, por que a gente então não consegue mais chegar lá, né? Porque de repente surgiram de vários lugares diferentes, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo, né? Associação de vacina com outras doenças, com outros males, enfim. Nós já tivemos também uma campanha de erradicação da varíola, né? Que foi baseada em campanhas de vacinação, né? E a vacina da varíola, ela não tem, como nenhuma outra vacina, tem 100% de eficácia, nenhuma vacina tem, mas tem muito perto disso. Então a varíola é a única doença no mundo que foi erradicada, e foi justamente a vacina da varíola, quando se tornou obrigatória em 1904, que foi o estupim para a revolta da vacina, né? Para acontecer a revolta da vacina. Houve vários outros fatores também, inclusive de ordem política, né? Que motivaram esse movimento, né? A questão da obrigatoriedade, por exemplo, em relação a um grupo de positivistas que achavam, não que eles fossem contra a vacina, mas eles achavam que o governo não poderia impor a introdução de um elemento estranho nos seus corpos, né? Isso não deveria ser uma obrigação. E outras, digamos assim, fake news, né? Quer dizer, é um pouco complicado de você falar isso em 1904, mas enfim, de outras informações errôneas que diziam que a vacina tinha efeitos horríveis nas pessoas, que vinha de vaca, que ia ficar com cara de vaca. Ou então também tinham questões de ordem moral, né? Quer dizer, os maridos não queriam que suas esposas e que suas filhas mostrassem o braço ou a perna para o vacinador, né? Então, enfim, você tinha uma série de elementos e, ao mesmo tempo, você não tinha meios de comunicação com a população que esclarecessem as questões, né? A respeito da vacina. Por quê? Porque a vacina evitava uma doença fatal, que era a varíola, né? Que é uma doença que, se não matasse, ela deixava sequelas, inclusive marcas horríveis nos corpos das pessoas, né? Então, assim, se você tivesse naquele momento meios, né, de conversar com a população, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, você estava tendo uma reforma urbana que expulsava as pessoas, né, das zonas mais favorecidas da cidade, do centro da cidade, para as periferias e para os morros, né, sem criar nenhuma condição de vida para essas pessoas nesses novos lugares. Então você tinha uma série de elementos aí, né, que estavam também na ordem do dia, causando revolta na população, né? Então a revolta da vacina, na realidade, foi uma água fervente, assim, né? Com vários focos, né? Que culminou em novembro com uma série de movimentos e tal. Foi duramente reprimida. Você teve pessoas sendo presas e mandadas para, enfim, para Fernando de Noronha, para vários lugares, bem as lideranças presas, né? Mas, de qualquer maneira, a obrigatoriedade da vacina, ela foi revogada, né? E hoje, por exemplo, você tem uma série de outros meios que, se você não coloca a vacina como obrigatória, na realidade, você cria uma série de limitações para as pessoas que não estão vacinadas. Sim. O que eu acho, né, importante
que já vinha daquele tempo e que a gente precisa pensar hoje, é que o ato de vacinar, ele não é uma decisão simplesmente individual. Nós vivemos em coletividade. Então, se eu me vacino, eu estou protegendo a minha família, eu estou protegendo os meus colegas de trabalho, e se eu vacino os meus filhos, eu estou protegendo a turma da escola onde eles estudam. Enfim, a vacinação, ela é um ato coletivo, né? Ela é um ato de pensamento em relação à coletividade. Então, eu acho que é um pouco nisso que a gente tem que pensar. E aí você tem determinadas pessoas que sofrem de determinadas condições permanentes ou temporárias que impedem, né, que elas não podem ser vacinadas imediatamente, mas se você puder fazer em volta dessa pessoa, todo mundo se vacinando e proteger essa pessoa, olha que coisa bacana que você está fazendo também, né? Assim, eu sempre uso isso como exemplo para as pessoas pensarem como a vacina é um ato coletivo, é uma decisão coletiva, né? E na própria história de Oswaldo Cruz e de como a população via esse personagem, a gente percebe que esse ato coletivo, ele mesmo responde às dúvidas da população. Porque assim como Oswaldo Cruz foi colocado em jornais, em charges, era detestado pela população, depois que a coisa toda funcionou, ele se transforma imediatamente num herói sanitário para o nosso país. Agora, o Oswaldo Cruz também enfrentava muitas críticas de autoritarismo, não só pela questão da vacina, mas pela questão do uso da força de segurança para que as pessoas colocassem em prática algumas ações benéficas para a nossa saúde. Aí entra não só a vacina, entra o controle sanitário, água parada, o lixo. Olhando para essa história, a gente já nota que lá naquela ocasião, as discrepâncias sociais que o Brasil vive até hoje eram positivas no bem-estar e na saúde. Essa bandeira, a de acabar com a desigualdade, para que a gente consiga melhorar a saúde da população, a senhora acha que seria uma bandeira encampada hoje no nosso Brasil por Oswaldo Cruz, se aqui estivesse, professora? Com certeza, até porque ele encampou uma campanha parecida com essa, né? Enquanto ele era diretor da Diretoria-Geral de Saúde Pública, que foi justamente no momento em que ele estava nas campanhas contra a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, depois que ele conseguiu, quer dizer, o que ele conseguiu na época foi erradicar a febre amarela urbana do Rio de Janeiro, como conseguiu também erradicar a febre amarela urbana lá em Belém, né? Em Belém, em Óbidos, no Pará, né? Ele foi com os mesmos métodos que foram usados aqui no Rio, né? Que era essa questão da água parada, né? Não tinha vacina naquele tempo contra a febre amarela, mas era justamente trabalhar a questão da prevenção, né? Quer dizer, era o combate ao mosquito, que também, naquele momento, era uma teoria ainda não muito aceita, né? Ele observando o que foi feito em Cuba, em Havana, ele trabalhou também os mesmos métodos aqui no Rio e depois no Pará, e ele conseguiu muito sucesso com isso. Ele zerou a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, a febre amarela urbana, né? Agora, um outro projeto que ele fez e que era muito interessante era um projeto em relação à tuberculose, né? Quer dizer, naquele momento você não tinha ainda antibióticos, não tinha nada, e você tinha a tuberculose atingindo principalmente, como sempre, né, a população mais vulnerabilizada, né? Por quê? Porque a população no Rio de Janeiro, né, mais pobre, né, e que morava em cortiços, né, que eram assim, muitas pessoas morando no mesmo lugar, não havia uma ventilação, não havia condições de higiênicas mesmo, né, de moradia. Então isso facilitava muito que a tuberculose fosse uma doença enfrentada por muitas pessoas nessas condições, né? Ela não era só aquela doença que atingia
poetas, românticos, etc. Ela atingia muito a população trabalhadora, que vivia em situações e trabalhava em situações muito insalubres, né? Então, a ideia dele era de tratar essas pessoas, de você ter um atendimento médico para essas pessoas, de você criar habitações, né, saudáveis, habitações higiênicas, como ele chamava, né, para que essas pessoas pudessem morar em condições muito melhores e tal. Claro que isso era uma política que exigiria um investimento altíssimo e que voltada para uma população muito pobre. Então, isso foi um dos motivos dele ter pedido exoneração da Diretoria-Geral de Saúde Pública, foi não ter conseguido implantar essa política voltada justamente para a população mais pobre. Uma outra questão é que houve uma lei que impedia que ele acumulasse, ele era diretor do Instituto Oswaldo Cruz e ele então não poderia mais acumular. Mas, enfim, foi uma série de fatores e um dos fatores foi esse, ele não ter conseguido implantar uma política que era voltada justamente para a população mais vulnerável. A gente sabe que em qualquer situação, nas situações, né, de saúde, por exemplo, se a gente pensar na pandemia, né, embora você tenha tido, né, toda uma preocupação de criar hospitais, inclusive hospitais de campanha, né, quer dizer, de poder aumentar o atendimento para as pessoas no SUS, né, você teve também questões muito graves, como acontecia em Manaus, de não ter oxigênio e as pessoas morrerem. E eu tenho certeza que eram as pessoas que estavam nos hospitais públicos. Duvido que nos hospitais privados tivesse faltado oxigênio, né? Então, assim, aquelas cenas pavorosas de pessoas sendo enterradas assim em larga escala, né? Aqueles enterros em massa, aquela coisa horrível. E isso tudo, é claro que é a população mais vulnerabilizada que é a mais atingida e que vai sofrer muito mais com isso, e também com os grandes eventos da emergência climática também, da mesma forma, são as pessoas mais vulnerabilizadas que vão sofrer mais, né? Mas essas coisas, elas só vão ser cuidadas, olhadas e respeitadas quando você tem também elementos das elites sendo atingidos por isso, né? Se esses problemas ficarem restritos sempre a uma população, como a gente viu um pouco na Covid, né? Os problemas e em outros momentos também, né? A gente teve, por exemplo, um caso de uma epidemia de meningite, né? Nos anos de 1970, que ela começou muito em relação à população mais pobre, e a gente estava vivendo um período de uma ditadura militar, né, e de muita censura, então as informações elas não vazavam muito, né, elas ficavam muito restritas. Quando começou enfim, a sair da bolha e atingir também as pessoas das classes médias e das classes mais altas, aí sim, né? Que isso virou um problema. Que problema, vamos pensar, vamos vacinar, vamos cuidar, vamos informar, né? A informação é sempre uma coisa muito importante, né? Sem dúvida. Então, e é isso, quer dizer, então é claro que se a gente conseguir combater as desigualdades e se a gente tivesse um SUS que fosse de fato um sistema único e você não tivesse um sistema privado, eu tenho certeza que a qualidade do SUS seria muito melhor e que ele teria condição de atender a tempo e a hora toda a população. E acho que o que fica da nossa reflexão sobre o trabalho de Oswaldo Cruz é a importância da ciência, da informação e do fim da desigualdade. Professora, quero muito te agradecer, viu, por essa conversa, por esse papo, esse exercício de trazer um pouco da luta de Oswaldo Cruz para os dias de hoje. Valeu mesmo, viu, pela participação. Olha, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra poder participar e estou à disposição.
Hoje aqui no Repórter SUS a gente teve um episódio muito especial. Aproveitando o Dia Nacional da Saúde, a gente falou um pouquinho sobre a história de vida de Oswaldo Cruz, esse patrono da saúde brasileira, um dos grandes sanitaristas do nosso país e que faz aniversário na data do Dia Nacional da Saúde. Então a gente quis trazer um pouco dessa história para vocês que estão nos ouvindo. E você já sabe que o Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, a nossa Poli, a locução é de Nara Lacerda, os trabalhos técnicos são de Adilson Oliveira e a produção é de Letícia Holanda. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, e até semana que vem.